Olá, amigos do Lar Espírita Amor e Luz. Bom revê-los, mesmo sendo à distância. Continuamos impedidos de realizar reuniões públicas, mas estamos mais conectados nesse momento passageiro de distanciamento físico, porém importante para quem perceber a oportunidade de aprendizado e evolução. Que a paz e a proteção de Jesus esteja conosco hoje e sempre. E assim vamos compartilhar o tema de hoje, que é saber e fazer. Extraído da lição número 49 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel. Nós vamos fazer uma leitura do texto de uma forma direta, é uma página bastante simples, curta, e depois fazer alguns destaques. Saber e fazer. O texto começa com a seguinte citação de João, capítulo 13, versículo 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes, disse Jesus. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos, é a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima por meio de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre o saber e fazer. Assim, então, encerra a lição colocada no livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos explorar alguns aspectos importantes da lição, iniciando aí pela própria citação de João, as palavras de Jesus. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Vamos relembrar que no Novo Testamento, a citação de João, o capítulo 13, ele descreve a passagem de Jesus lavando os pés aos discípulos. Descreve que Jesus colocou água numa bacia e lavou os pés dos seus discípulos. Ora, se o Senhor é mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Aqui fica a ideia da prática da humildade. Uma vida de serviço amoroso, em clima de mútua humildade, quando o Mestre lava os pés dos discípulos. Mas Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, reforça esse saber, esse conhecimento para uma visão mais ampla. Entre saber e fazer existe uma diferença, na verdade uma brutal indiferença. Quase todos sabem, quase todos têm conhecimento às vezes, mas poucos praticam esse conhecimento. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o bem.
E a palavra ensinar está alinhada à questão do saber. Todas as seitas religiosas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. O que ele quis dizer com isso? Que os apóstolos, ou seja, o apóstolo é aquele que é enviado, mensageiro ou embaixador, aquele que representa o que o enviou. Não é? Então, essas pessoas, apóstolos mesmo, aquelas pessoas que vestem a camisa, que exemplificam, estão escasseando cada vez mais. Você vê muito mais pessoas apenas falando, apenas fazendo propaganda da sua religião do que colocando em prática mesmo. Ok? Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra, ou seja, compreendeu a nossa indecisão na época em que ele estava encarnados. Ele transmitiu a todo mundo, ou seja, ele trouxe o saber através da palavra e da verdade, mas ele fez muito mais. Ele fez o fazer, ou seja, exemplificou aquilo que ele falava, por meio de sacrifícios culminantes, que até o maior deles foi entregar a própria vida, um exemplo dos teus ensinamentos. Nós temos uma outra situação importante, né? Que no versículo 17, somente concretizam os ensinamentos, ou seja, somente fazem os ensinamentos do Senhor, somente praticam os ensinamentos do Senhor, aquelas pessoas que vão merecer as bem-aventuranças, vão merecer ser felizes. Aí no campo do serviço cristão, Emmanuel destaca, né, há uma diferença entre cultura, ou seja, conhecimento, e a prática daquele teu conhecimento, entre o saber e fazer. Mas aí surge uma questão importante, e aí a gente começa a entrar um pouco mais em detalhe do tema. Mas qual a distância entre o saber e fazer? O que separa o saber do fazer? Entre o saber e fazer, existe um abismo ou pode existir uma ponte criada por cada um de nós no nosso processo evolutivo. O abismo entre o saber e o não fazer foi construído através do nosso egoísmo e do nosso orgulho. E a ponte entre o saber e o fazer foi construída por nossa vontade e conhecimento. Vamos entender um pouco melhor essa questão do abismo entre o saber e fazer. Um dos maiores abismos que a gente tem é o egoísmo. O que vem a ser o egoísmo? É o hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento do ambiente e das demais pessoas com quem se relaciona. Exemplificando, eu tenho, vamos supor, condições de ajudar o próximo, seja com tempo ou financeiramente, compreendo que o próximo muitas vezes está numa situação difícil, precisa de um apoio, de um amparo, quer dizer, eu tenho o meu saber sobre essa condição, mas não o ajudo. Não ajudo porque não quero dividir os meus recursos, eu não quero fazer isso. Então aqui, o meu eu egoísta impede que eu faça o bem. Outro abismo entre o saber e fazer é a preguiça, que pode ser encarada também como uma forma de egoísmo. O que é a preguiça, né? Falta de disposição para realizar determinada tarefa, aversão ao trabalho, estado de moleza, que pode ser provocado por causa orgânica ou psíquica, também pode estar associada a doenças, cansaço e depressão. Decorre também aí o desânimo, mas também a malandragem, a vadiagem e não querer fazer alguma coisa. Exemplificando numa situação prática da vida, né? Embora eu tenha conhecimento da importância da atividade física para a saúde do corpo e também a saúde mental, não me predisponho a me disciplinar para praticá-la. Prefiro me comprazer na tranquilidade, no sossego, do que me esforçar para a questão de melhorar a minha saúde. Okay? Sabemos que pequenos defeitos de manutenção na casa ou no carro, se não resolvidos, acabam com o tempo se transformando em problemas, pois adotamos o discurso, depois eu resolvo, deixa para lá. Né? O depois nunca chega.
Esse não fazer pode colocar a nós ou terceiros em risco de acidentes graves. Então nós sabemos, mas não fazemos. E vamos arcar com essas consequências também. Outro abismo entre o saber e fazer é o orgulho. O indivíduo que expressa um amor excessivo por si próprio. Pessoas que têm razão, ou melhor, pessoas que têm sempre razão, não ouvem opinião alheia, não aceitam estar erradas, se sentem superiores ao demais, são autoritárias, arrogantes e insensíveis. Exemplificando, muitas vezes por orgulho, por não aceitar que erramos, não perdoamos quando alguém nos fala alguma verdade e vamos nos isolando das pessoas e do mundo ou até sendo agressivas de forma física ou moral. Eu poderia praticar o perdão e me aproximar das pessoas e ter um crescimento espiritual, mas devido ao meu orgulho, me isolo. Então eu sei que não está certo, porém eu não vou fazer. E quais são as pontes, ou seja, entre o saber e fazer? Quais são os pontos que ligam o saber à realização, ao fazer? A vontade e o conhecimento são importantes. O que é a vontade? É a força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a agir, a atingir seus fins ou desejos. Ânimo, determinação, firmeza, vontade e a decisão vitoriosa da mente sobre o corpo. E o conhecimento? É ter ideia ou noção de alguma coisa, é o saber, a instrução, a informação, a luz, que possibilita ao ser humano desvendar a verdade e se libertar da ignorância. Ao saber, conhecendo realmente em profundidade, ele começa a fazer. Então, na medida em que eu tenho vontade em praticar o conhecimento adquirido, vou crescendo espiritualmente e ganhando forças e estímulo para praticar mais, pois sinto que tudo isso me faz bem. Importante observar que na passagem de João, que a gente leu há pouco, falando sobre a lavagem dos pés que Jesus fez aos seus apóstolos, Jesus não cobra dos apóstolos a máxima aplicação do conhecimento do reino de Deus, mas sim que quem fizer o que já sabe será bem-aventurado ou feliz. Tanto é que essa passagem registrada por João trata-se da questão apenas da lavagem dos pés dos apóstolos por Jesus, o que demonstra uma lição prática, fazer de humildade do Mestre para com os discípulos. Não precisamos, assim, esperar todo o conhecimento da doutrina espírita para começar a praticar ou fazer. Vamos, assim, começando a fazer o pouco que aprendemos. Muitas vezes a aparência de quem quer demonstrar apenas o saber são como os sepulcros caiados de branco ou podres por dentro, como disse Jesus. O saber implica apenas no falar, no pensar. O fazer é que demonstra a evolução do ser. Não é sem razão que Kardec cita que se reconhece o verdadeiro espírita pelas suas transformações e atitudes. No campo da doutrina espírita, temos acesso a muitas informações que elevam o nosso conhecimento no campo do saber. Porém, muitas vezes nos comprazemos apenas no saber, gerando discussões na interpretação de textos, criando argumentação lógica e boas narrativas, visando fundamentar nossas observações e críticas aos atos do próximo, mergulhando-nos assim a totalidade do tempo na leitura e reflexões, sem nenhuma aplicação prática das lições de Jesus a nós mesmos, visando o nosso aprimoramento. Seja em obras de Kardec, psicofonias ou psicografias recebidas pelas casas espíritas, o plano espiritual derrama sobre nós inúmeros ensinamentos para nos despertar. Assim, a título de exemplo, vamos trazer uma mensagem recebida no lar por Fernando, nosso presidente, em abril de 2018. Segue então a mensagem que não foi assinada. Irmãos amados, desenvolvamos nosso trabalho com muito amor.
semeando assim flores de luz em nosso jardim individual, para que amanhã o nosso coração se replete de amor do Mestre Jesus querido. Continuamos para que a alegria em nosso ser seja uma constante, pois só desenvolvendo tarefas em prol de nossos amados irmãos é que angariamos mais luz para o nosso espírito. Estejamos alegres, motivados, nos dedicando aos estudos, pois conhecimento liberta. Nos torna cada vez mais livres para alcançarmos voos cada vez mais altos e mais distantes no horizonte da luz bendita do Cristo de Deus. Fiquem na paz, meus amados filhinhos queridos. Um servidor de sempre que vos ama profundamente. Noite de paz, amados. O que essa psicografia nos trouxe? Recebida aí no Lar Espírita Amor e Luz, em abril de 2018. A psicografia de um espírito que já desencarnou, a visão de alguém que já desencarnou e destaca o que é importante que façamos agora na vida de encarnado para que não nos arrependamos depois quando voltarmos à pátria espiritual, que é a verdadeira vida. Nosso irmão na mensagem destaca principalmente: desenvolvamos nosso trabalho com muito amor, ou seja, ao realizarmos tudo que a gente for fazer, vamos colocar amor, dedicação, cuidado, carinho, pensando naquele que vai receber aquele trabalho que a gente está fazendo. Só desenvolvendo tarefas em prol de nossos amados irmãos é que angariamos mais luz para o nosso espírito. Então a gente só vai conseguir evoluir quando a gente deixar de apenas nos preocupar conosco mesmo e começarmos a trabalhar se preocupando com nossos irmãos, com o nosso próximo. Estejamos alegres, motivados, nos dedicando aos estudos, pois conhecimento liberta. O saber liberta. O conhecimento nos dá uma visão muito mais ampla das coisas, mas principalmente o conhecimento aliado à prática, ao fazer. Ampliar o nosso tempo dedicando-se às coisas boas, bons pensamentos e boas atitudes alinhadas com o Evangelho de Jesus, cria e fortalece as pontes para ligar o saber ao fazer, no âmbito da nossa evolução espiritual, reduzindo os abismos criados por nós mesmos e trazendo a felicidade ou bem-aventuranças. Tudo ao nosso redor é fonte de saber e campo para o fazer. Na pandemia, por exemplo, o distanciamento social, a higiene das mãos e o uso das máscaras são importantes para evitar o contágio com o Covid-19. Da mesma forma, para evitar o contágio do orgulho e egoísmo, vamos manter o distanciamento das fontes negativas, higienizar nossos pensamentos buscando o apoio dos amigos espirituais com a prece sincera e simples, e remover a máscara da ignorância com o estudo e a prática da caridade, ampliando o nosso saber para fazer melhor. Muita paz a todos e obrigado.